Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, ainda mais capelão sênior, formação em inteligência emocional, formação em psicologia positiva, formação em maestria em programação neurolinguística, terapeuta comportamental e formação ainda em microexpressões faciais. Tudo isso para compartilhar aqui agora para você que está conectado verdades terapêuticas da palavra de Deus que vai transformar a sua vida e gerar saúde mental, emocional e espiritual. E agora se prepare espiritualmente para receber o decreto da palavra de Deus. Você vai ouvir agora Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, está tentando renovar sua mente, mas você está resistindo. Você já parou para se perguntar por certas áreas de sua vida nunca mudam, mesmo com oração, culto e esforço? Talvez a resposta não esteja no mundo ao seu redor, mas o trono oculto ainda permanece dentro de você, em sua mente. A sua mente, sim, a mente, essa fortaleza invisível, esse campo de batalha espiritual, onde se travam guerras espirituais eternas entre o velho homem e o chamado de Cristo Jesus. A renovação da mente é a porta de entrada para a transformação da alma. Mas como a palavra terapêutica de Deus pode transformar o que o crente moderno insiste em manter intocado? Como o Espírito Santo pode renovar o que você, como crente moderno, ainda protege com desculpas, argumentos, filosofias e hábitos que servem mais à carne do que o reino de Deus? Ficou interessado, quer ouvir mais? A verdade é que muitos crentes modernos querem um novo tempo sem uma nova mente. Muitos crentes modernos querem promessas novas com pensamentos antigos. E aqui está o problema espiritual. Cristo Jesus não derrama vinho novo em odre velho. Ele, Cristo Jesus, não planta futuro em mentes que vivem de passado mal resolvido. Sua mente, se não for submetida à palavra terapêutica de Deus, se torna a prisão espiritual. Você pode cantar sobre liberdade, pregar sobre vitória, até mesmo chorar no altar. Mas enquanto não deixar que a palavra terapêutica de Deus destrone os pensamentos que você considera intocáveis, vai continuar preso num ciclo de religiosidade sem frutos. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A renovação da mente é mais que uma mudança de opinião. A renovação da mente é uma revolução silenciosa que começa dentro, mas muda tudo fora. O apóstolo Paulo não disse: transformai-vos pela emoção do culto, mas nem transformai-vos pelo conselho do pastor. Ouça o decreto do apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos metamorfo pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. Quer ouvir mais? E Deus sabe que enquanto centro do governo
não for transferido para Cristo Jesus, o seu Filho, todo o resto será apenas cosmético. Você pode mudar a roupa, você pode mudar o círculo de amigos, você pode mudar o tom da voz, mas se a sua mente continuar carnal, crítica, orgulhosa e resistente, nada será diferente no mundo espiritual. Muitos pensam que o arrependimento é apenas choro. Não. Arrependimento é mudança de mente, isso exige rendição espiritual. Mas aqui entra o dilema. Mudar dói. Abrir mão de velhas crenças limitantes, autossabotagem. Abrir mão da procrastinação, hábitos destrutivos, vícios de estimação. Abrir mão de raciocínios bem estruturados que foram sua defesa por anos, exige humildade e a carne odeia ser confrontada. A mente caída é teimosa, resistente, lógica demais para crer no invisível, racional demais para depender da fé em Cristo Jesus. É por isso que a maior resistência à ação do Espírito Santo não está no diabo, nem no mundo, está na mente não rendida do próprio crente moderno. A maior barreira entre o homem e Deus é o orgulho espiritual disfarçado de opinião própria. E essa frase precisa ecoar dentro de você hoje. Talvez o que esteja te impedindo de ser cheio do Espírito Santo é o quanto você está cheio de si. A mente natural não entende as coisas do Espírito Santo. A mente natural acha loucura. Ouça o decreto da palavra de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Muitos tentam viver uma vida espiritual com uma mente que ainda raciocina com o mundo. Muitos tentam obedecer com argumentos, discernir com achismos, andar com Cristo Jesus sem abrir mão do controle. Mas não há comunhão entre trevas e luz. Ou a mente é rendida espiritualmente a Cristo Jesus, ou será dominada pelo diabo. Não existe neutralidade espiritual. Por isso, o Espírito de Deus vem como fogo espiritual, não para te entreter, mas para queimar tudo o que te impede de ser completamente dele. E esse fogo espiritual começa pela mente, não pela performance, não pela aparência, mas pelo trono onde ainda reina o eu. E talvez você esteja ouvindo isso agora e algo dentro de você está resistindo espiritualmente. Talvez você esteja pensando, mas eu já conheço a Bíblia, eu já sou da igreja, mas eu já tenho ministério. Cuidado. Nada disso impede que sua mente precise ser renovada e refeita diariamente. Os fariseus conheciam as escrituras sagradas, mas existiram a palavra viva, quando ela se fez carne, e essa palavra viva é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que os confrontou. Ouça o decreto da palavra de Deus. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. João 5,40. Não basta ter informação, é preciso rendição espiritual. Não basta pensar certo, é preciso morrer para o que se pensa ser certo. Só então Cristo Jesus pode reconstruir. A mente humana não apenas pensa, ela se protege, cria fortalezas invisíveis
constrói argumentos como escudos e levanta justificativas como muralhas. No momento que Cristo Jesus começa a agir para renovar a mente, ele não vem com acordos suaves, mas com a espada do Espírito, que separa alma e espírito, vontade própria e vontade divina. E é aí que começa a luta e a guerra espiritual. Ficou interessado, quer ouvir mais? Renovar a mente é como demolir uma casa onde você viveu por anos. É desconfortável, é assustador e muitas vezes é doloroso. Por isso, muitos preferem as paredes rachadas da velha mente, a incerteza de viver sob a construção do Espírito Santo. A resistência, portanto, não é apenas emocional, ela é espiritual. Essa resistência é sutil, essa resistência não grita, ela sussurra. Ouça esses exemplos. Você sempre foi assim. Isso não é pecado. Não precisa mudar tanto assim. São vozes que não vêm de fora, mas de dentro. São pensamentos moldados por traumas, educados pela cultura, nutridos por decepções. E cada um deles tenta argumentar como agir contra o agir de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. É como se a mente, ao se sentir ameaçada, ativasse um alarme silencioso de autodefesa. E nesse estado, a mente prefere questionar a palavra terapêutica de Deus do que se submeter a ela. Já percebeu como você duvida mais da correção da palavra terapêutica de Deus do que suas próprias justificativas? Isso é resistência espiritual. Enquanto essa resistência não for quebrada, a renovação espiritual será superficial, temporária e ineficaz. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, certa vez perguntou ao homem doente. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? João capítulo 5, versículo 6. Uma pergunta estranha, se pensarmos com lógica. Quem não quer ser curado? Mas a pergunta não era sobre o corpo, era sobre a mente. O homem estava enfermo há 38 anos, já havia construído toda a sua identidade em torno da sua dor. E a cura significava mais do que levantar da maca. A cura significava deixar de ser vítima. Renovar a mente para muitos é perder o direito de reclamar, o conforto da autopiedade, o disfarce das desculpas. Por isso, a pergunta de Jesus Cristo ainda ecoa: você realmente quer ser transformado? Quer ouvir mais? Você realmente está disposto a deixar de ser quem sempre foi? A maioria dos crentes modernos querem uma mudança sem desconforto. A maioria dos crentes modernos querem ser libertos sem abrir mão dos grilhões. A maioria dos crentes modernos querem ser renovados sem morrer para o velho eu. Mas não há renovação sem renúncia espiritual. A mente carnal se rebela contra Cristo Jesus. A mente carnal não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Isso significa que sua maior guerra espiritual não está do lado de fora, mas dentro de você. São pensamentos que precisam ser levados cativos à obediência espiritual a Cristo Jesus. São fortalezas mentais que só caem quando confrontados pela verdade da palavra terapêutica de Deus. E às vezes a verdade da palavra terapêutica de Deus precisa gritar
para romper o silêncio confortável das ilusões que você construiu para se proteger. Renovar a mente é, em última análise, escolher entre ser consolado pela mentira do diabo ou curado pela palavra terapêutica de Deus. E muitos preferem a mentira que embala do que a verdade da palavra terapêutica de Deus, que confronta espiritualmente em todos os níveis e sentidos espirituais. É por isso que algumas dores permanecem, elas se tornaram identidades, alguns traumas viraram desculpas e algumas ideias viraram ídolos, sim, ídolos, porque qualquer pensamento que você recusa a entregar a Cristo Jesus já se tornou uma forma de ídolo, de adoração. E o Espírito Santo não compartilha espaço com altares rivais. Ele, o Espírito Santo, derruba os deuses da mente para entronizar Cristo Jesus vivo no centro da consciência. Mas o Espírito Santo só faz isso com quem não resiste espiritualmente. Então, se você sente que está em guerra interior, se a sua mente vive em conflito com a verdade da palavra terapêutica de Deus, talvez não seja fraqueza, talvez seja resistência espiritual. E essa resistência espiritual precisa ser nomeada, exposta e rendida. Só assim a renovação mental será real. Cristo Jesus não quer apenas te usar, ele quer te reconstruir. E reconstrução começa com demolição. A reconstrução começa quando você diz: Senhor, eu não quero mais apenas sentir sua presença. Eu quero pensar como o Senhor pensa, amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. Senhor, troca a minha mente caída por uma consciência cativa da verdade. E é nesse momento que o processo começa. Doloroso, sim, mas libertador. Cristo Jesus é um arquiteto divino, mas antes de construir algo novo, Cristo Jesus, precisa desmontar o que foi erguido sem alicerce. Muitos crentes modernos querem a promessa, mas rejeitam a demolição. Muitos crentes modernos querem viver algo novo com Cristo Jesus, mas sem abrir mão das estruturas mentais antigas, aquelas crenças formadas por feridas, por tradições humanas, por teologias distorcidas ou por experiências limitadas. Ficou interessado, quer ouvir mais, só que o reino de Deus não é acrescentado sob o entulho. O reino de Deus não soma, ele substitui. E essa substituição começa onde mais dói, na mente. O que Cristo Jesus quer construir você é maior do que você imagina. Mas primeiro Cristo Jesus, precisa limpar o terreno, destruir os muros internos que você mesmo levantou para se proteger da dor, sem se perceber, se protegeu da transformação espiritual. Quer ouvir mais? Se prepare mentalmente. A renovação da mente não é um convite ao conforto. A renovação da mente é um chamado à reconstrução. Quando o apóstolo Paulo fala sobre não se conformar com este mundo, ele está dizendo: não tome a forma daquilo que foi quebrado, porque o mundo nos molda com medo, com orgulho, com comparação, com falsos padrões de sucesso e aceitação, e muitos, mesmo convertidos, continuam pensando com a lógica do mundo. Se der certo, é de Deus. Se for confortável, é vontade divina. Se for difícil, não pode ser espiritual.
Mas o reino de Deus inverte tudo isso. No reino de Deus, o perder é ganhar, o morrer é viver. No reino de Deus, o servir é reinar. E para pensar assim, não basta ter fé, é preciso ter uma mente renovada, mente nova para promessas novas. É por isso que tantas promessas parecem distantes, não porque Cristo Jesus não quer cumpri-las, mas porque não há estrutura espiritual para sustentá-las. Cristo Jesus não deposita vinho novo em odre velho. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Ouça o decreto da palavra de Deus. Nem se põe vinho novos em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mateus 9:17. O odre é a mentalidade e se ele não for renovado, o vinho vaza. O que adianta receber revelações profundas se sua mente ainda é governada por traumas antigos? O que adianta ouvir promessas proféticas se você ainda interpreta tudo isso com filtros de rejeição, comparação, medo ou incredulidade? A promessa pode ser grande, mas se a estrutura da mente for pequena, ela não suporta. E então você vê gente cheia de potencial, mas paralisada por pensamentos que sabotam toda a ação de Deus. O grande problema é que a maioria dos crentes modernos querem que Cristo Jesus se adapte às suas estruturas. A maioria dos crentes modernos querem milagres que cabem em sua lógica, bênçãos que não exigem fé em respostas e não confrontem sua teologia de estimação. Mas Cristo Jesus não negocia com estruturas corrompidas. Cristo Jesus as derruba. Você se lembra da Torre de Babel? Um projeto humano impressionante, alto, mas sem a bênção de Deus. E quer saber qual foi a resposta de Deus? Confusão, dispersão, colapso. Qualquer estrutura erguida fora da obediência espiritual se torna um monumento à vaidade espiritual, não à glória de Deus. E quando Deus nos ama, Ele não apenas visita, Ele reforma. E para reformar, Ele, Cristo Jesus, desmonta o que não serve. É isso que muitos crentes modernos estão vivendo agora e não entendem. Estão passando por perdas, por silêncios, por portas fechadas e pensam que é rejeição, mas pode ser reforma espiritual. Cristo Jesus está desmontando o que foi construído fora da vontade dele. Cristo Jesus está quebrando os apoios falsos. Cristo Jesus está fechando os ciclos tortos. Cristo Jesus está queimando as pontes para que você não volte atrás, porque ele, Cristo Jesus, quer te dar algo novo. E o novo exige espaço, não apenas no calendário, mas na mente. Cristo Jesus precisa de mentes livres para estabelecer visões celestiais. E se a sua mente ainda está presa ao passado, presa a estruturas familiares, religiosas ou emocionais, então o novo será apenas um discurso bonito, não uma realidade vivida ou vívida. Então pergunte a si mesmo, o que na minha mente ainda não foi desmontado? Talvez seja o medo de ser rejeitado. Talvez seja uma visão distorcida de Cristo Jesus herdada de um ambiente religioso tóxico. Então pergunte a si mesmo, o que na minha mente ainda não foi desmontado? Talvez seja a crença que você nunca será suficiente. Seja o que for, saiba.
enquanto essas estruturas forem seu alicerce, a promessa de Cristo Jesus vai ficar de fora, batendo a porta. Mas quando você diz, Senhor, derruba tudo o que eu construí sem a sua vontade, então o processo começa. Cristo Jesus desce com sua marreta santa e destrói, não para humilhar, mas para curar. Ele, Cristo Jesus, remove para restaurar. O novo não nasce em ruínas. O novo nasce em alicerces santos. Desde o Éden, o campo de batalha espiritual sempre foi a mente. O primeiro ataque do diabo contra o homem não foi físico, foi ideológico. A serpente não lançou uma espada, lançou uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus diz, Gênesis 3:1. E essa pergunta continua ecoando até hoje em diferentes formas, em diferentes tons, em diferentes vozes. O sistema do mundo é como uma escola invisível que treina a mente humana a desconfiar de Cristo Jesus e confiar em si mesma. A cultura moderna ensina que você é o centro, que sua verdade é soberana, que seu desejo é legítimo e seus limites são opressão. Mas o Evangelho de Cristo Jesus diz o oposto, que você é pó, que sua vontade precisa morrer, que sua verdade é mentira disfarçada e que a verdadeira liberdade começa com rendição espiritual a Ele, Cristo Jesus. A mente odeia esse confronto espiritual. Esse sistema de pensamento foi construído ao longo dos séculos. Ele está nos livros, nas músicas, nos filmes, nas universidades, nas escolas, nos conselhos populares e até muito mesmo nos púlpitos. Esse sistema de pensamento foi construído ao longo dos séculos. É um sistema que prega autonomia, exalta a autoestima como ídolo, romantiza o pecado como identidade e transforma a fé em autoajuda. Como se sente ao ouvir tudo isso? E se você não estiver consciente disso, será treinado a pensar como o mundo sem se perceber. Viverá com a Bíblia na mão, mas com a lógica da serpente na mente. E é por isso que muitos cristãos vivem em conflito, porque acreditam numa verdade, mas foram moldados por outra. O coração quer seguir Cristo, mas a mente foi treinada para resisti-lo. Esse conflito interno produz um tipo de fé que grita no culto, mas geme silenciosa na semana, porque ela não encontra alicerce firme. A mente foi semeada no solo confuso, fragmentado, contaminado por filosofias que não nascem dos céus. Ouça o decreto do apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo sabia que o mundo não precisa te matar para te afastar de Deus. Basta o mundo ensinar a pensar como ele. Quem pensa como o mundo, age como o mundo. E quem age como o mundo, ama o que o mundo oferece. Quer ouvir mais? Ouça o decreto do apóstolo João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Esse sistema é tão sutil que se disfarça até de espiritualidade. Ele diz que você precisa servir a Deus desde que isso não te custe nada. Esse sistema é tão sutil que disfarça até de espiritualidade. Ele diz
que você pode ser cristão desde que não fale contra o pecado. Esse sistema é tão sutil que se disfarça até de espiritualidade. Ele diz que você pode crer na Bíblia desde que a interprete com base no sentimento, não na verdade. Esse é um sistema onde tudo é relativo, onde tudo é tolerável, onde tudo é negociável, menos a cruz. A cruz é o único elemento que esse sistema não consegue digerir, porque a cruz representa exatamente o que o mundo mais odeia: submissão, sacrifício, exclusividade, rendição a Cristo Jesus. Por isso, uma mente renovada é uma ameaça ao sistema. A mente renovada pensa com os olhos dos céus, age com a lógica do reino de Deus. A mente renovada se recusa a se conformar. Você já percebeu como o mundo faz de tudo para moldar seu pensamento desde cedo? Desde a infância, somos ensinados que tudo gira em torno de nós, que devemos buscar felicidade a qualquer custo, que o certo é que nos faz bem, que o amor justifica qualquer coisa e que Deus só é mais um detalhe. Essa formação sutil vai formatando a mente como quem instala um sistema operacional. E quando o Evangelho de Cristo Jesus entra, parece invasivo, parece radical, parece loucura. Não é porque a mente foi moldada para rejeitar o que vem dos céus. É por isso que a fé verdadeira não é uma emoção, é uma transformação profunda de cosmovisão. É um mundo novo, é um novo mundo, um novo modo de ver tudo. Cristo Jesus, o outro, a dor, a eternidade. Se você não entender isso, sempre vai voltar ao padrão antigo, sempre vai amar o culto, mas viver como se Cristo fosse opcional. Sempre vai aplaudir a palavra de Deus, mas tomar decisões baseadas em seu próprio raciocínio. E é aí que o sistema do mundo vence. Ele não precisa que você negue a fé, só precisa que você pense como quem nunca creu. E o Espírito Santo está tentando quebrar esse padrão agora em você. E o Espírito Santo está confrontando seus pensamentos, suas preferências, suas filosofias pessoais, não para te acusar, mas para te libertar espiritualmente. Quem controla a mente controla o destino. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: filho, me dá teu pensamento, tua visão, tua lógica. Eu quero te ensinar a ver como eu vejo. Cristo Jesus não apenas viveu de forma santa, ele pensou de forma santa. Antes de curar, Cristo Jesus, discernia espiritualmente. Antes de agir, Cristo Jesus, percebia. Antes de falar, Cristo Jesus, meditava. A mente de Cristo Jesus era celestial, embora andasse na terra. Cristo Jesus, não foi movido por impulso, pelo medo, pela aprovação ou pelas circunstâncias. Cristo Jesus, pensava com base na eternidade. Esse padrão de pensamento que o Espírito Santo quer formar em você. A mente de Cristo não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual disponível, mas rara. Muitos querem o coração de Jesus, seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, mas
Poucos querem a mente de Cristo Jesus, sua obediência absoluta, sua renúncia silenciosa, seu foco no Pai. Ficou interessado, quer ouvir mais? Ter a mente de Cristo é pensar diferente. Ter a mente de Cristo é discernir o que ninguém vê. Ter a mente de Cristo é escolher o que ninguém escolhe. Ter a mente de Cristos é perdoar quando tudo em você quer punir. Ter a mente de Cristo é se calar quando todos esperam que você grite. Ter a mente de Cristos é tomar a cruz quando o mundo diz para você buscar a coroa. Essa mente não nasce do esforço humano. Essa mente é gerada pelo Espírito Santo, cultivada pela palavra terapêutica de Deus, fortalecida pela obediência espiritual. Ouça o decreto do apóstolo Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Mas o termo sentimento original grego é phraneon, é mais profundo, significa maneira de pensar, disposição mental. Em outras palavras, pense como ele, Cristo Jesus, pensava. A lógica do Espírito Santo é muitas vezes contrária à lógica da religião, enquanto a religião quer subir degraus, o Espírito Santo chama a descer. Enquanto a religião foca na imagem, o Espírito Santo foca no caráter. Enquanto a religião adestra comportamentalmente, o Espírito Santo transforma naturezas. Ficou interessado, quer ouvir mais? A mente de Cristo Jesus não se conforma com elogios, nem se desespera com rejeição. Ela, a mente de Cristo, permanece firme, porque sabe que seu valor não está nos homens, mas no Pai. E aqui está uma chave espiritual poderosa. Quem pensa como Cristo Jesus vive em paz, porque a paz de Cristo não é ausência de guerra espiritual, é confiança no meio dela. E essa confiança nasce de uma mente alinhada com os céus. Mas para pensar como Cristo Jesus pensava, você precisa odiar o que ele, Cristo Jesus, odiava e amar o que ele, Cristo Jesus, amava. Isso inclui dizer não para o pecado, mesmo quando ele vem disfarçado de necessidade. Isso inclui rejeitar atalhos que parecem resolver tudo, mas matam sua alma aos poucos. Isso inclui escolher o caminho estreito, mesmo quando o largo parece mais lógico. Cristo Jesus foi tentado a transformar pedra em pão, a se jogar do pináculo do templo, a questionar o mundo, a conquistar o mundo sem cruz. Todas essas tentações tinham uma lógica aparente, mas ele as venceu porque sua mente era rendida à palavra de Deus e à vontade subordinada a Deus Pai e a Deus Espírito Santo. A mente de Cristo Jesus é uma mente rendida a Deus Pai, rendida ao propósito, rendida ao tempo de Deus. E talvez seja aqui que muitos tropeçam, querem uma fé que controla, não que submete. E talvez aqui que muitos tropeçam, querem um Cristo Jesus que resolva, não que governe. Mas Cristo Jesus não veio para ser seu conselheiro. Ele, Cristo Jesus, veio para ser seu rei. E reinar sobre a mente é o maior sinal de que Cristo Jesus veio para ser governador de verdade de sua vida e governa sua vida de verdade. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Não basta dizer
Cristo Jesus é o Senhor com a boca, se ele não reina nos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas ações. A mente de Cristo Jesus é moldada pelo seja feita tua vontade, mesmo quando ela fere o ego, destrói o conforto e exige o silêncio. Então pergunte a si mesmo, como Cristo Jesus pensaria sobre o que você está vivendo agora? Essa pergunta pode mudar tudo. Pode te tirar da ansiedade, pode te arrancar da amargura, pode te libertar do ciclo da comparação. Quando você pensa como ele, Cristo Jesus, você decide como ele. E quando você decide como ele, Cristo Jesus, você vive como ele, Cristo Jesus. A mente de Cristo Jesus não é um prêmio para supercrentes, é um convite para todo discípulo. E o Espírito Santo está soprando esse convite agora. Ele, o Espírito Santo, está dizendo, filho, deixa eu trocar seus pensamentos pelos meus. Deixa eu te ensinar a pensar com os olhos dos céus. E quando isso acontecer, até os seus problemas parecerão diferentes. Existe um momento do processo da renovação da mente em que o Espírito Santo deixa de trabalhar nas superfícies e desce para as camadas mais profundas. E é ali, nos corredores escuros dos pensamentos mais antigos e silenciosos, que ele, o Espírito Santo, começa a expor as mentiras que você acreditou por anos. Mentiras que não foram aprendidas de uma vez, mas absorvidas ao longo da vida pelo abandono, pela rejeição, por palavras duras, por experiências traumáticas ou por ensinos distorcidos. E essas mentiras não ficam apenas em pensamentos soltos, elas se tornam estruturas, se tornam filtros, se tornam mapas mentais que definem como você vê Cristo Jesus e a si mesmo e o mundo. E é por isso que a verdade da palavra terapêutica de Deus não chega apenas com informação, ela chega como confronto espiritual. A verdade da palavra terapêutica de Deus não apenas te ensina, ela lhe destrona. A verdade da palavra terapêutica de Deus não pede licença, ela invade. Porque o Espírito Santo não negocia com fortalezas mentais. Ele, o Espírito Santo, as derruba. Ficou interessado, quer ouvir mais, ouça o decreto da palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, 2 Coríntios 10, 4. Essas fortalezas, ó Shuroma, são pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quero ouvir mais, ou seja, toda vez que você pensa algo que contradiz o que Deus disse, há uma fortaleza. E onde há fortaleza, há mentira. E onde há mentira, há a resistência. E onde há a resistência, o fluxo da transformação é bloqueado. Por isso, o primeiro passo da libertação da mente é expor a mentira. É dizer, isso aqui não é verdade, mesmo que tenha te guiado por anos. Essas mentiras são sorrateiras. Elas nos gritam, elas sussurram, dizem coisas como, você nunca vai mudar. Você não é digno. Você vai fracassar como sempre. Deus não está te ouvindo. Você precisa conquistar o amor dele com esforço. São frases que soam familiares, mas são venenosas. Tudo que nasce fora da verdade, a palavra terapêutica de Deus, é prisão espiritual, mesmo que pareça normal. Quer ouvir mais?
O problema é que o coração humano se apega a essas mentiras porque elas se tornam parte da identidade. E quando a verdade da palavra terapêutica de Deus chega, ela parece perigosa, parece estranha, parece invasiva, mas só porque foi mentira que criou a raiz e o Espírito Santo precisa, com amor, firmeza, arrancar até a última raiz, mesmo que doa. Ouça o decreto Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas essa frase não é sobre ter acesso à verdade, é sobre ser confrontado pela verdade. Conhecer no grego gnosko é intimidade, é se envolver com a verdade até que ela te quebre e te reconstrua. É deixar a palavra de Deus ser mais do que um texto bonito. É deixá-la se tornar uma espada que separa juntas e medulas, alma e espírito. É permitir que a luz, a palavra de Deus, entre nos porões da alma e revele o que você mesmo tentou esconder. Ficou interessado, quer ouvir mais verdade, aletheia, às vezes vai parecer uma agressão, mas é cura. Porque antes de libertar ela, a verdade aletheia sangra, e antes de restaurar ela, a verdade arranca. É por isso que tantos vivem esse processo, porque é mais fácil manter mentira do que despir dela. É mais fácil dizer, eu sou assim mesmo, do que perguntar, por que sou assim? A verdade é uma ferramenta de Deus, ainda mais é um espelho. E quando você se olha nesse espelho da verdade, percebe o quanto ainda precisa mudar. Isso assusta porque confronta o ego, a imagem, a reputação, a falsa espiritualidade. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Mas é exatamente nesse ponto que a transformação acontece. Quando você para de se justificar e começa a se render, quando você diz, Senhor, se for mentira, mesmo que pareça a minha verdade, arranca de mim. Eu não quero viver o evangelho com raízes de engano. E quando isso acontece, o Espírito Santo começa a reconstrução, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Ele, o Espírito Santo, substitui mentiras por promessas, medo por fé, culpa por graça, ansiedade por confiança. A mente, que antes era um campo minado da autossabotagem, se torna um jardim regado pela palavra terapêutica de Deus. E se você começa a pensar, a perceber algo diferente, seus pensamentos já não te arrastam para o abismo, eles agora te apontam para o alto. A verdade começa a habitar em você, e onde a verdade reina, liberdade floresce. Chega um momento no processo de renovação da mente em que a mente deixa de lutar e começa a ceder. Quando o coração foi quebrado, as mentiras desmascaradas e o orgulho ferido pela cruz da verdade, nasce uma nova postura espiritual, a rendição. E essa rendição não é passiva, não é resignada, não é conformista, ela é ativa, viva e consciente. É quando você para de discutir com Deus e começa a ouvir, quando você deixa de apresentar justificativas e começa a obedecer. A mente rendida é o altar invisível onde o Espírito Santo passa a ter autoridade real, não apenas decorativa. Ela já não exige explicações, ela se submete, ela
não tenta negociar a vontade de Deus, se curva à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma mente rendida não é aquela que entendeu tudo, mas aquela que confia, mesmo sem entender. Isso é espiritualidade, maturidade. Porque em muitos momentos Deus não vai explicar, Ele vai apenas ordenar. E quem tem a mente rendida responde com Maria, que se cumpra em mim a tua palavra. Essa submissão assusta os imaturos, porque parece perda de autoestima, mas na verdade é o início da verdadeira liberdade, quando você abre mão de seu centro, descobre a paz de ser conduzido. Quando você deixa de ser o comandante, começa a viver como filho. E é isso que o Espírito Santo de Deus procura. Filhos governados por uma mente obediente a Cristo Jesus. A mente rendida é marcada por uma fome diferente. Ela não busca apenas aprender, mas ser moldada. Não lê a Bíblia como um texto, mas como um espelho. Não ouve a pregação para alimentar argumentos, mas para gerar transformação. Quem tem uma mente rendida já não se defende, a palavra se entrega a ela. A palavra de Deus já não racionaliza a obediência, vive pela obediência. Ficou interessado, quer ouvir mais. Esse tipo de mente se torna morada do Espírito Santo. Não apenas um visitante nos cultos, mas um governante diário. Porque o Espírito Santo só governa onde há entrega e onde ele reina, a ordem, a direção, a paz. Na não ausência de conflito externo, mas ausência de rebelião interna, é nessa mente que nascem as decisões mais poderosas. A mente rendida é onde se escolhe perdoar quem te feriu profundamente. A mente rendida é onde se decide permanecer, mesmo quando a alma quer fugir. A mente rendida é onde se diz sim ao chamado, mesmo quando tudo parece desfavorável. É onde se olha para a cruz e se diz, ainda que custe tudo, eu irei. Essa mente não age por impulso, ela é governada por convicção, e sua força não vem de si mesma, mas do Espírito Santo que nela habita. Ficou interessado, quer ouvir mais? O poder da rendição não está no esforço, está na presença que desce do trono e é ocupado. E só a mente vazia de si pode ser cheia de Deus. Mas atenção, a mente rendida não é estado eterno garantido. Ela precisa ser mantida diariamente, porque a velha mente sempre tenta ressuscitar. O ego sempre tenta tomar o volante, a carne sempre tenta negociar controle. Ouça o decreto da palavra de Deus, e levando cativo todo o pensamento da obediência de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Isso é vigilância espiritual. É entender que mesmo depois da rendição espiritual, a mente precisa ser guardada, alimentada, protegida, porque pensamentos virão, vozes virão, circunstâncias tentarão te desestabilizar. Mas quem tem uma mente rendida espiritualmente a Cristo, aprendeu a reconhecer o que vem do Espírito Santo e o que vem do engano, escolhe com firmeza. Eu me rendo mais uma vez, todos os dias, a Cristo Jesus. E aqui está o mistério. Quanto mais você se rende, mais autoridade espiritual você carrega em sua mente. Cristo Jesus não confia seus segredos aos orgulhosos, mas aos quebrantados.
Cristo Jesus não unge os que controlam, mas os que se curvam. Cristo Jesus não enche os que se acham fortes, mas os que se reconhecem sua fraqueza espiritual. E tudo isso começa na mente, o lugar onde o reino de Deus se estabelece primeiro. Antes de conquistar qualquer coisa no mundo, Cristo Jesus precisa conquistar o seu pensamento. E quando ele, Cristo Jesus, conquista, tudo muda. Você não vive por instinto, mas por direção. E quando ele, Cristo Jesus, conquista, tudo muda. Você não vive por instinto, mas por direção. Quero ouvir mais. Não se morre por emoção, mas por convicção. Já não é escravo da dúvida, mas servo da verdade. A renovação da mente não é um fim em si mesma, é o início de uma transformação que alcança o coração e desce até os detalhes da vida. Uma mente renovada não fica confinada a campo das ideias. Uma mente renovada muda afetos, hábitos, reações, prioridades. Uma mente renovada organiza a alma e reposiciona os pés. Quem pensa diferente ama diferente. Quem ama diferente decide diferente. Quem decide diferente vive uma vida que glorifica a Deus. É por isso que Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e perfeita, perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Isso não é poesia, é uma promessa. Uma mente renovada vive na vontade de Deus, não como teoria, mas como experiência. Essa transformação, porém, não é instantânea, é contínua, progressiva, diária. A mente renovada não é uma mente perfeita, mas uma mente rendida em constante aperfeiçoamento. É como uma terra que agora livre de ervas daninhas começa a frutificar. Primeiro vem a mudança na forma de pensar, depois na forma de sentir, então na forma de viver. A transformação verdadeira não começa com um novo comportamento, mas com um novo entendimento. É por isso que muitos caem no engano de buscar mudança exterior sem travar a raiz, em tratar a raiz interior. Então vivem como atores espirituais, interpretando o bem, mas sem transformação genuína. A mente renovada rompe com tudo isso. A mente renovada gera verdade. O coração, uma vez governado pela mente renovada, começa a se alinhar com os céus. Amores antigos perdem valor, vícios emocionais perdem força, desejos carnais começam a murchar, e um novo desejo cresce em agradar a Cristo Jesus em tudo, não por obrigação, mas por prazer a Ele. A mente renovada não apenas entende a vontade de Deus, ela aprende a desejá-la, mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando confronta. Ficou interessado? Quero ouvir mais? Esse é o sinal da maturidade. Desejar o que o Espírito Santo deseja, amar o que ele, o Espírito Santo, ama, rejeitar o que ele, o Espírito Santo, rejeita. E tudo isso não nasce de emoção, mas de revelação. Revelação que desce da mente ao coração, explode em obediência prática. É assim que a vida começa a mudar de verdade. As decisões se tornam mais claras, as reações mais controladas, os relacionamentos mais saudáveis, a vida interior mais firme. O que antes era um campo de batalha mental, agora se torna um jardim de comunhão com Cristo
Jesus. Os pensamentos são filtrados, as emoções educadas, o corpo disciplinado, a alma fortalecida, e tudo isso começa no lugar. Uma mente submissa à verdade da palavra terapêutica de Deus. A mente renovada não é um fluxo espiritual, não é um luxo espiritual, é uma necessidade vital, porque sem ela, a mente renovada, o crente moderno vive cativo, mesmo dentro da igreja, mas com ela, a mente renovada, o mais simples discípulo se torna uma arma poderosa nas mãos de Cristo Jesus. A maior marca de uma mente renovada é coerência. O que você pensa, sente, fala e vive começa a se alinhar. Não há mais dissonância entre fé professada e a fé vivida. Não há mais discurso espiritual com atitudes carnais. A integridade, a solidez, a autoridade. E o mundo começa a perceber um crente moderno que pensa com a mente de Cristo Jesus, vive como Cristo Jesus viveu. Isso não passa despercebido. Isso é luz em meio às trevas, é sal que ainda conserva, é voz que ainda confronta. A mente renovada não gera fama, gera testemunho. E isso é o que Cristo Jesus procura. Pessoas que vivem a verdade não apenas com palavras, mas com pensamentos e escolhas. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de ciclos repetitivos, de promessas não vividas, de batalhas espirituais internas que nunca cessam. Talvez tenha buscado mudança por fora, quando o que Cristo Jesus queria era reconstruir por dentro. Hoje o Espírito Santo chama para essa entrega, não para uma performance religiosa, mas para uma renovação espiritual profunda. E tudo começa com oração simples e sincera. Senhor, renova a minha mente, desfaz os pensamentos e me afasta do Senhor. Planta a tua verdade onde havia mentira. Governa meu raciocínio, alinha meu coração, transforma minha vida. Quando a mente é transformada, tudo é transformado. Ficou interessado? Momento de decisão em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é mudado e muitos benefícios espirituais advirão. Entregue hoje sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, e peça a Ele perdão dos seus pecados. Ele vai perdoar você, dará você, curar você e libertar você em todos os níveis e sentidos espirituais.